de dólares. E aí agora com 3 trilhões dá para comprar alguma coisa. Conta aí. É isso aí, a nossa palestra agora no Yahoo é muito além dos chips, os novos negócios da NVIDIA. A proposta dessa palestra é mostrar como a IA está remodelando o mundo e a indústria em geral, e nada melhor do que isso, do que trazer a empresa que é líder global em processamento gráfico e inteligência artificial. O nosso convidado possui mais de 33 anos de experiência em vendas, 30 anos de expertise em TI e negócios, e atualmente ele é gerente sênior de energia e óleo e gás na NVIDIA. Seja bem-vindo, Fernando Pereira. Uhul! Óleo e gás, então taca fogo aí, cara. Muito bom estar aqui, estar compartilhando aqui um pouco do que a NVIDIA tem feito aí nesse mercado aí de inteligência artificial, né? Vou passar aqui para o próximo slide. Bom, o nosso CEO é um grande visionário, né? É uma pessoa que reinventa a empresa a cada momento, né? A empresa não é igual a que era 10 anos atrás. Então, hoje, a NVIDIA, ela entrou no mercado há cerca de 10 anos atrás, começou a investir massivamente em cima de Deep Learning, assim por diante. E para isso, a gente entendeu que daqui a alguns anos, se a gente não fizesse esse movimento, a gente seria mais uma empresa aí, conforme vocês estão falando, né, agora há pouco, né, de chip, né, conhecida pela área de games, né. Só para vocês terem uma ideia, a área de games há pouco tempo atrás, eu diria que há uns 4, 5 anos, quando eu entrei na NVIDIA, né, ela representava a maior parte da nossa receita. E hoje a nossa área Enterprise ela cresceu de forma acelerada, né? Claro, depois da minha contratação também. Aê! Tá filmado! Tá filmado, brasileiro! Exatamente, a gente começou a trazer essa experiência de mercado aí de longa data, aí, né? Pessoas que já atuam no mercado Enterprise há muito tempo, né? Eu sempre fui muito focado na área de energia, petróleo e gás. E a gente começou a acelerar essa entrada nessas grandes contas. O que é importante salientar é o seguinte: a gente não faz nada sozinho, né? Então a NVIDIA ela trabalha com um ecossistema extremamente amplo aí na área de energia, na área de saúde e assim por diante, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu não estou aqui na apresentação, mas a gente tem um programa chamado Inception, que é um programa focado em startups. Só para vocês terem uma ideia, hoje na região a gente tem mais de 900 startups dentro do programa de aceleração e no mundo 20 mil startups trabalhando com a gente, tá? Então o que acontece? A gente desenvolveu um stack de software aqui extremamente amplo, né? Isso é onde a gente está, a gente fica na Califórnia, ali em Santa Clara, e aqui é a fábrica, né, vamos dizer assim, de inovação, onde a gente cria as novas coisas e onde a gente revoluciona, né? Só para vocês terem uma ideia, esses prédios aqui, eles foram todos, em termos de engenharia, eles foram projetados em cima de uma plataforma nossa que a gente chama de Omniverse, que é uma plataforma de gêmeos digitais, e são ambientes extremamente amplos, né? Mas é interessante que você está conversando com uma pessoa aqui, tem várias pessoas conversando do outro lado, e a acústica é perfeita, porque você não ouve absolutamente nada do que o outro está falando, tá? Então a gente não cria somente os produtos, a gente usa os nossos produtos de forma ativa, né? Com medo já? Vai pular alguma coisa, vai pular. Vai dar tudo certo. São casos de uso. I am a visionary. Illuminating galaxies to witness the birth of stars. And sharpening our understanding of extreme weather events. I am a helper, guiding the blind through a crowded world. I was thinking about running to the store. And giving voice to those who cannot speak.
Make me what? I am a transformer, harnessing gravity to store renewable power. And paving the way towards unlimited clean energy for us all. I am a trainer, teaching robots to assist, to watch out for danger, and help save lives. I am a healer, providing a new generation of cures and new levels of patient care. That I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? Definitely. These antibiotics don't contain penicillin, so it's perfectly safe for you to take them. I am a navigator, generating virtual scenarios to let us safely explore the real world and understand every decision. I even helped write the script. Breathe life into the words en muchos idiomas y escribí la música. Brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. É isso. Obrigado, pessoal. Então, o que acontece? Né? Nada disso é possível, né, se você não construir um arcabouço extremamente consistente, né? Não um arcabouço também baseado em software. Né? Então, hoje a NVIDIA, quando começa a ter uma interação com o cliente, parceiro, o ecossistema em geral, a gente sempre começa em cima do problema do negócio. Né? A gente quer entender exatamente qual é a dor, né? O que está acontecendo. Né? Então, se você está falando, por exemplo, poxa, eu preciso fazer aqui uma simulação de pluma de carbono, né? Então você vai precisar usar eventualmente Physics Machine Learning. Então você vai usar o módulos, por exemplo, ali no canto esquerdo, né, para resolver essa questão. Então, módulos hoje ele está sendo usado, por exemplo, em soluções de CCS, né, captura de carbono e armazenagem. Então você faz um geme digital usando ali o Omniverse e você quer simular como é que, antes mesmo de começar aquela construção, né, aquela engenharia, você quer simular como é que aquilo vai se comportar. Isso é de suma importância porque você vai com um nível de assertividade muito maior na hora que você vai colocar em prática. Né? E a NVIDIA ela criou um stack de software extremamente amplo, isso aqui é uma fotografia de alguns deles, né? Mas todos eles têm um propósito geral, propósito genérico. Né? Quem vai verticalizar isso, né? Quem vai trazer isso para a indústria de certa forma, é o nosso ecossistema. E aí a gente se alimenta, a gente se retroalimenta desse ecossistema para cada vez mais aperfeiçoar, né, tudo isso. Isso tudo está na nuvem também, né? Tudo cloud native, né? Então a gente tem aí grandes parceiros, né? Estava vendo agora a Microsoft falando, né? Então Microsoft, AWS, Oracle, Google e assim por diante, então todos eles são grandes parceiros nossos, né? E aí a última coisa que a gente vai conversar é efetivamente quais são as GPUs, né? Qual é a arquitetura ideal para aquela carga de trabalho. Como é que a gente vai estar endereçando isso, né, da melhor forma correta. Né? Então a gente vai do nível da aplicação, alguns clientes, né, a gente trabalha com, por exemplo, clientes da área de petróleo e gás, né, a gente trabalha muito no nível da aplicação. Otimizar a aplicação para que eles obtenham melhor do que a nossa tecnologia pode entregar em termos de performance, mas não só isso.
você também ter uma redução do número de GPUs necessárias para rodar aquele mesmo workload, consequentemente você diminui a necessidade de data centers gigantes, né? Você reduz isso, espaço físico, consumo de energia, assim por diante. Agora, o que é mais importante, né? A gente está aqui no Senac e a gente falou muito do ecossistema educacional, né? Nós somos parceiros de todas as universidades hoje aqui no Brasil, trabalhamos de forma colaborativa nos projetos, vários projetos distintos, né? Na área de saúde, a área de petróleo e gás, né? A área de varejo, a área... tem várias áreas, né? Então, quando eu entrei na NVIDIA, eu era responsável pelo High Education também. Então, eu falava com todos os pesquisadores do Brasil inteiro e mais toda a vertical lá de energia, do que cobria energia. Então, a gente entende, né, que a gente não revoluciona, a gente não vai revolucionar essa indústria se não for trabalhando em parceria com os pesquisadores, né? Não por acaso, né, a gente, dentro desse ecossistema, a gente tem mais de milhares de desenvolvedores que trabalham de forma dioturna em cima desses frameworks aqui e desenvolvendo as suas soluções. Aí, propriedade intelectual é de quem está desenvolvendo aquela solução. A gente não está preocupado com isso. No final do dia, a gente quer que use a nossa tecnologia da melhor forma possível. Então, a gente está começando, o Jensen recentemente até cunhou aqui um novo nome, né, que é o AI Factory, né? E a gente tem visto aí a questão da AI soberana também. Então, a gente vê cada vez mais nações, Japão, Dinamarca, recentemente, né, Estados Unidos e assim por diante, estão criando infraestruturas de inteligência artificial para acelerar os seus projetos de pesquisa, né? E recentemente o Brasil mesmo anunciou aí um plano de investimento massivo em cima de inteligência artificial. A gente participou ativamente desse plano também. Então a gente está percebendo que cada vez mais isso, a gente está falando do âmbito da nação, mas a gente está percebendo que esse data center também de inteligência artificial está entrando nas empresas, né? Então, de novo, né, a gente está falando da AI Factory, é uma realidade, é um mercado aí que a gente está calculando aí em torno de 100 trilhões de dólares, né? Aliás, só falando, a NVIDIA hoje está aí com um market capital de 3 trilhões, né, com 30 mil funcionários, tá? É uma empresa extremamente enxuta. Eu fico aqui no Rio, comigo aqui a gente tem mais uma pessoa, 4 pessoas aqui no Rio, e os demais ficam lá em São Paulo. Então é uma empresa muito, muito enxuta. A gente se enxerga ainda, apesar dessa revolução, a gente se enxerga como uma empresa startup. Trabalhar com a NVIDIA é extremamente simples, a gente, aí mais da AI Factory, né, o que a gente está percebendo aí cada vez mais, não por acaso também, o Brasil agora, a gente tem percebido também empresas, isso é interessante, empresas geradoras de energia do Brasil, grandes empresas, trabalhando, inclusive conversando muito com a gente, para a gente tentar absorver, capturar esses data centers para o Brasil, porque a gente tem uma matriz energética extremamente limpa, né? A gente tem abundância para prover essa energia que o mundo precisa para ter esses data centers, né? Chips cada vez mais eficientes, usando a IA generativa para isso, tá? E aqui, por exemplo, a gente está tendo aqui uma figura, uma representação do Earth-2, que é um outro projeto aí que a gente iniciou como consórcio aí com a área de universidades e assim por diante, virou um produto. Hoje ele está, né, e tem outras iniciativas aqui no Brasil nesse simulações, e você entender, olha, isso aqui a gente vai sofrer aqui, vai ter uma tempestade em um determinado lugar. Qual vai ser o impacto? Como é que a gente tem que se preparar para isso, né? Então o Earth-2 é isso daí, tá? De um avatar aqui com hiperrealismo, né? Então a parte de ray tracing, renderização, path tracing e assim por diante continua fortemente, né? Na minha área lá de concentração, a gente tem isso muito na área de geoprocessamento, né? Mas a aplicabilidade disso hoje é enorme, né? Em várias outras áreas, né? Você pode criar na IA generativa avatares que vão estar se comunicando com você
de uma forma hiperrealista e ajudando em várias funções distintas, tá? Então, essa área gráfica também, né? E na área de saúde, eu estava falando, né? A gente, cada vez mais, a gente tem frameworks que a gente desenvolveu para a área de saúde, bastante na aceleração, na descoberta de novos medicamentos, né? De novas vacinas e assim por diante. E a área de saúde ela está crescendo cada vez mais em termos de representatividade lá de receitas na NVIDIA, né? Vale a pena também fazer uma recordação bem atual, né? Que foi a pandemia, né? A gente enfrentou aí uma pandemia e a gente conseguiu também desenvolver em tempo recorde, né? Uma vacina para aquela pandemia, né? Isso porque houve um esforço muito grande da ciência aliada à tecnologia para acelerar isso daí, e assim por diante. E o Omniverse ele é uma plataforma que, na realidade, ele não veio aqui para fazer, vamos dizer assim, substituir outras ferramentas, ao contrário, ele se soma. Então, esse aqui é um caso de uso bem interessante, eu não vou entrar em detalhes, mas é um caso de uso industrial da Hyundai usando o Teamcenter e o Omniverse para fazer simulação de construção de navios. São milhares de peças envolvidas, é um nível de complexidade extremamente grande. E o nosso parceiro aqui nessa empreitada foi a Siemens, né? Aliás, a Siemens, a Gamesa, Energy e assim por diante, são parceiros em várias frentes distintas também. Desde a construção, por exemplo, de fazendas eólicas offshore, né? Para a gente ter o distanciamento ideal de cada turbina eólica, né? Fazendo ali a simulação do vórtice de vento, para você ganhar maior produtividade. Então a Siemens é um grande parceiro aí nessas iniciativas também. Mas existem outros também, né? A Ansys, por exemplo, e assim por diante. Tá? Não é extremamente alto, né? Aqui é uma imagem de uma fábrica virtual, do lado esquerdo. Isso aqui é uma fábrica, uma fábrica real. Tá? Você vê que o nível de realismo é tão grande que você não percebe muito a diferença de um e de outro, né? Mas basicamente eles estão usando um framework nosso que a gente chama de Isaac para robótica, e você faz aí uma série de simulações no Omniverse antes de conceber uma fábrica real, e se retroalimenta, né? Porque o Isaac ele acaba retroalimentando esses robôs aí da Foxconn também, tá? Aqui, por exemplo, outro caso de uso bem interessante com a Amazon Robotics, né? Que eles usam aqui tanto o Omniverse quanto o Isaac para fazer simulações de roteirização ali dentro da fábrica de produtos, né? Que vão ser entregues, né? Então, em toda a warehouse deles, né? Então, isso aí é bem usando visão computacional também, tá? Então, da entrada de um pallet dentro de um elevador. E isso acabou se transformando num projeto gigantesco aí da criação de uma fábrica virtual da BMW para depois ela ser implementada, tá? Então, isso é um outro caso aí bem interessante que vale mostrar aí para vocês também, tá? Empresas na área de energia e na área de pesquisa também, o pessoal tem começado a usar bastante o Omniverse também, tá? Complexo, que se você não tiver uma justificativa técnica financeira muito boa, você não bota aquele projeto de pé. Então, o nosso objetivo maior é o seguinte, é mostrar o quanto ele está, com essa simulação, ele vai estar salvando, né, o quanto aquilo vai trazer de benefício para ele antes de conceber um projeto de engenharia, né? Semana passada teve um evento chamado Supercomputing, lá nos Estados Unidos, né, onde a gente lançou o Omniverse Blueprint, né, que começa a fazer simulações em tempo real, por exemplo, usando CFD, né, e projetos usando CFD e, por exemplo, carros, né, mostrando a aerodinâmica de um carro em tempo real, né? Então, você fazendo ali ajustes antes de você conceber o projeto daquele carro, né? Então, vocês estão vendo que a NVIDIA é muito mais do que chip, né?
e outras montadoras de carros também. E a gente está trazendo o Omniverse para o veículos, o Drive, né, para dentro do Omniverse, para você começar a simular, antes de você botar na rua, quando você vai lá para a Califórnia, por exemplo, você vê uma série de carros autônomos ali, de testes da NVIDIA em tempo real ali, treinando, né? Mas a gente está trazendo isso para o Omniverse para fazer simulações, porque nem toda cidade tem a mesma realidade, sei lá, de Santa Clara, né? O Rio tem as suas peculiaridades, a Índia tem as suas peculiaridades, e assim vai, né? Então, a gente traz isso para dentro do Omniverse para fazer uma série de simulações de situações distintas para você treinar e aperfeiçoar o modelo cada vez mais para efeitos surpresas que podem acontecer. Tá? Traz para dentro do Omniverse. Então, lá atrás, quando eu apresentei aquele slide lá falando do Metrópolis, né? O Metrópolis é para cidades inteligentes. Mas ele também tem frameworks, bibliotecas aceleradoras que servem também para a indústria. Então, eu posso usar a visão computacional para fazer leitura de placa, detectar se um carro está parado no lugar errado, mas essa mesma visão computacional pode servir para face recognition, né, para detecção de API e assim por diante. Tá? E você que verticaliza aquilo para a tua necessidade naquele momento. Aqui, a Knowledge Conference começa no dia 17 de março. Anotem aí nas suas agendas, né? Ele é um evento que anteriormente só estava híbrido por conta da pandemia, mas que já vai ser a segunda edição presencial. Mas a gente também consegue transmitir algumas palestras em broadcast, né? Então, no ano passado, a gente teve 2 palestras da Petrobras, né, que foram bem interessantes, de casos de uso com a gente, né, que são transmitidas ali em tempo real. Então, vocês podem fazer a inscrição e assistirem. Então, várias indústrias, inclusive startups, apresentam lá casos de uso que estão sendo implementados em clientes, então, de A a Z, né, várias indústrias. E é o maior evento de inteligência artificial hoje no mundo, tá? De robôs, vocês veem ali, 1,2 milhões de desenvolvedores e assim por diante. Quer dizer, a gente está caminhando agora para os robôs humanoides, né? Com IA generativa também embarcado e assim por diante. E isso, a gente fez uma demonstração lá, o Jensen fez uma demonstração no final, lá no keynote dele ali, desse tipo de situação acontecendo em tempo real e tudo mais, foi bem interessante. Também isso está desenvolvendo, está bem acelerado também. A gente traz muita coisa, muita experiência que a gente aprende no mercado e aí ela desenvolve internamente para voltar para o mercado com aquela informação. Então a gente depende muito mais do ecossistema do que ao contrário. Então o ecossistema é de suma importância para a gente. E é uma empresa assim, de inovação. Assim, eu diria que a empresa que eu entrei há 5 anos atrás é completamente diferente da empresa de hoje. Completamente diferente. Então, a gente busca talentos, né? É muito legal saber aí que vocês estão lançando um curso de inteligência artificial, né? A Universidade Federal de Goiás, que é velha parceira nossa também, tem o primeiro curso de graduação, né, em IA. Quem sabe os alunos aqui, né, vão para lá, né, para fazer a graduação e tudo mais. E liderado lá pelo professor Anderson Soares, que é um grande parceiro da NVIDIA. Então é bacana que a gente está vendo cada vez mais a IA permeando a IA academia, né? Essa visão da NVIDIA indo além dos chips, uma empresa altamente disruptiva, revolucionando. Tem pergunta aqui, ó. Pergunta. Antes de você. Praticamente pronto, mas ele vai aperfeiçoar e trazer para o negócio dele, para aquilo que ele está buscando. A propriedade intelectual é dele. A gente não está preocupado com isso. Mas inteligência artificial é ele sim usar os seus frameworks e toda a tecnologia que a NVIDIA já desenvolve e ainda aperfeiçoar. Esse é um ponto importante. Pode ser um outro produto, isso que eu quis dizer, ou só a tecnologia. Sim, pode ser um outro produto e a gente, inclusive, tem algumas startups que a gente ajuda a otimizar o algoritmo deles. A gente dá esse apoio, otimiza para a GPU
e aí ele vai usar a GPU de uma forma de acelerar. Então a gente, dentro do programa Inception, a gente tem várias aplicações aceleradas pela NVIDIA, em parceria. Então, por exemplo, a gente tem um parceiro bem interessante aqui, aliás, 2 parceiros que eu posso mencionar aqui, a Future, né, que é uma startup dentro do Inception, aqui do Rio mesmo, Carioca e tudo mais. Eles têm aplicações aceleradas em parceria com a NVIDIA. Né? Pixforce é um outro parceiro forte nosso também na área de visão computacional. Estou citando 2 aqui de cabeça, porque são aqueles que eu tenho uma interação maior também. Então, não necessariamente precisa ter vamos dizer assim, essa proximidade já inicial já com a NVIDIA, não, em absoluto. Tá? Um outro ponto, né? Para aquelas empresas que têm mais de 10 anos, a gente criou recentemente um outro programa chamado Connect. E aí são empresas que a gente não considera muito como startup mais. É uma empresa já estabelecida e tudo mais. Então a gente criou um programa diferenciado chamado Connect. Exato. E tem uma outra coisa, a gente promove também com essas startups encontros com empresas de venture. Né? Então a gente faz essa conexão. Então imagina o peso da NVIDIA trazendo empresas, conectando com empresas de venture capital. Né? Então nós temos aí várias empresas aí que aceleraram muito com esse programa. Tá? Então é um programa bem interessante aí para entrar. E nas universidades, de novo, no meu caso, meu nicho, né, a gente tem muito projeto relacionado à obrigação ANP e ANEEL. Né? Então a gente trabalha com operadoras como Shell, Exxon e outras, né, e a própria Petrobras, através de projetos que são relacionados à obrigação. E aí o objetivo é a gente trabalhar desde o início o projeto junto com a operadora e a universidade. E a gente, às vezes, ajuda a operadora a conectar com a universidade que tem um determinado know-how naquele tema específico. Entendeu? Então, trabalhar com a gente é extremamente simples. Vamos acelerar, mas mostra com a gente, viu? Porque tem mais perguntas ali que a gente segurou. O que tem aí Sensacional. agora, hein? Agora é aquele momento da nossa...